Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns artigos da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe aí sobre o Estatuto da Terra e da outras providências. Bom, eu sou a Bruna, aluna discente aí da EA 216 e tenho como professor docente o professor Rafael Noberto. Bom, vou iniciar aqui na seção 7, né, que fala da assistência à comercialização, artigo 84. Bom, o artigo 84, ele traz aí, né, os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários, levando em conta aí o zoneamento, né, de que se trata lá no artigo 43, e a fim de condicionar os objetivos desta lei. As atividades aí superintendencia a Nacional de Abastecimento, né, a SUNAP, e de outros órgãos federais e estaduais, com atividades que objetivem o desenvolvimento rural. Bom, o artigo 1º aí, né, os órgãos referidos nesse artigo, se necessário, eles deverão aí instalar em convênio com o Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, armazéns, né, os silos, geralmente encontrados em fazendas, frigoríficos, postos ou agências de compra, visando dar segurança à produção agrícola, né, seriam os locais aí para estar armazenando esse produto agrícola. O artigo 2, né, os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o adequado e oportuno escoamento das safras. O artigo, ainda na seção 7, né, da assistência à comercialização, o artigo 85. Bom, o artigo 85, ele traz aí a fixação dos preços mínimos, né? De acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando aos mercados internos e também os externos, né? Eles deverá aí, no caso, ser feita no mínimo 60 dias antes da época do plantio de cada região, né? E esse essa fixação de preço, ela ocorre aí reajustes, né, na época da venda, de acordo, no caso, com os índices de correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. O artigo 1, ele traz aí para a fixação do preço mínimo, se tornará, no caso, por base, né, o custo efetivo de produção, acrescido das despesas de transporte para o mercado mais próximo e das margens de lucros do produtor, né, que não poderá ser inferior a 30%. O artigo 2, aí, segundo, as defesas do armazenamento, né, expurgo, conservação e embalagem dos produtos agrícolas correrão por conta, aí, no caso, do órgão executor, né, da política de garantia de preço mínimo. Eles não sendo aí dedutíveis, né, no total a ser pago ao produtor. Ainda na seção 7, o artigo 86, bom, ele traz aí, no caso, os órgãos referidos lá no artigo 73, né, eles deverão aí ser necessário quando a rede, né, comercial se mostra insuficiente, promover a expansão desta ou expandir seus postos de revenda para atender aos interesses dos lavradores e dos criadores, né? Dos criadores aí, no caso da obtenção de mercadoria e utilidades necessárias às suas atividades rurais, visando aí, né, no caso, a melhoria da produção e o aumento da produtividade, através, entre outros, serviços locais. Aí tem aí, né, a produção própria revenda, né, de tratores, implementos agrícolas,
conjuntos de irrigação e perfuração de poços, aparelhos e utensílios para pequenas indústrias e beneficiamento da produção. Também, no caso, aí, usar arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, todos os tipos de insumos aí, corretivo de solo, fertilizantes, adubos e sementes e mudas. Agora passando para a seção 8, né, que é da industrialização e beneficiamento dos produtos agrícolas, lá no artigo 87, ele traz aí que nas áreas prioritárias da reforma agrária, a industrialização e o beneficiamento dos produtos agrícolas serão promovidos pelas cooperativas industriais da reforma agrária, né, que são aquelas cooperativas que geralmente a gente encontra aí nos municípios, né, ou até mesmo em junções de municípios, né, uma cooperativa que atende a mais de um município. Ainda na seção 8, né, da industrialização e beneficiamento dos produtos agrícolas, o artigo 88 traz aí para a gente o poder público, através dos órgãos referidos lá no artigo 76, parágrafo 2, exercerá atividades de orientação, planificação, execução e controle com o objetivo de promover aí, está promovendo no caso um incentivo para os produtores, né, a iniciar as suas industrializações, do beneficiamento do produto agropecuário e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade agrícola, especialmente aos referidos no artigo 86, né, que foi toda aquela questão lá dos implementos e insumos. Agora na seção 9, né, que dita aí da eletrificação rural e obras de infraestrutura, o artigo aí 89, ele traz os planos, né, nacional e região de reforma agrária incluirão obrigatoriamente as providências de valorização relativas à eletrificação rural e outras obras de melhoria e infraestrutura, tais como o reflorestamento, regularização dos reflúvios, dos cursos d'água, assudação, barragens submersas, drenagem, irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além dos sistemas viáveis indispensáveis, no caso, para realizar os projetos. Ainda na seção 9, o artigo 90, os órgãos públicos federais ou estaduais referidos lá no artigo, né, anterior 73, bem como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de suas disponibilidades técnicas financeiras, promoverão a difusão das atividades e reflorestamentos e de eletrificação rural. Estas, essencialmente, através das cooperativas de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas da região. Bom, o artigo 1º aí ele traz, né, os mesmos órgãos especializados às entidades de economia mista destinados a promover o desenvolvimento rural deverão, no caso, manter esse serviço para atender a orientação, planificação, execução e também a parte de fiscalização dessas obras de melhoria e outras infraestruturas referidas nesse artigo. O parágrafo 2, né? Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através de cooperativa e eletrificação e industrialização rural ficarão isentos do respectivo empréstimo compulsório. O artigo 3, ele dita aí, né, os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridades nos financiamentos e poderão receber o auxílio do governo federal, estadual e também municipal. Agora na seção 10, né, de seguro agrícola, o artigo 91, que traz a Companhia Nacional de Seguro Agrícola, em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto Reforma Agrária, garantindo culturas, safras, colheitas e rebanhos e plantéis. O artigo 1, né, ele dita aí o estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os variáveis tipos de atividade
agropecuária das diversas regiões do país. Será feito tendo-se em vista a necessidade e a sua aplicação não somente nas agrárias prioritárias de reforma agrária, como também nas outras regiões selecionadas pela campanha nacional, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento. Os contratos de financiamento e empréstimos e os contratos agropecuários de qualquer natureza realizados através do órgão oficial de crédito deverão ser segurados na campanha nacional, na Companhia Nacional de Seguro Agrícola.